Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre como fazer mudas de orquídeas. Vou ensinar para vocês essa técnica que é tão importante, né, que muitas vezes as pessoas não sabem, não fazem de forma correta e acabam perdendo tanto a planta filha, né, quanto a planta mãe. Então, é importante que vocês aprendam de forma correta como realizar essa divisão, como realizar o destaque de um cake, né, que é uma mudinha, para que depois vocês consigam reproduzir as suas orquídeas, ter aí 2, 3, né, vasos da mesma planta, para que vocês depois possam doar ou possam ter aí na sua coleção, caso vocês, né, queiram, tá bom? Então a gente vai aprender agora, começando pelos dendróbios. Os dendróbios são uma família bem grande de orquídeas, é um grupo bem grande, que conta aí com aproximadamente 2.000 variedades, 2.000 espécies, e grande parte deles produzem o que nós chamamos de cakes, né? O que são os cakes, gente? São essas mudinhas que vocês estão vendo aqui. Então, quando o pseudobulbo ele já está velho, ele praticamente não tem mais funcionalidade, ele no seu último suspiro de vida, ele lança esse brotinho, né? Esses brotinhos aqui que chamamos de cakes, tá? Então o que são novamente os cakes, gente? São mudinhas de orquídeas que nascem, né, em algumas espécies de orquídeas. Phalaenopsis, Catasetums, Dendrobiums são susceptíveis a terem mudinhas nesses nozinhos, né, nesses gominhos que aparecem aqui. Então uma boa parte das orquídeas consegue reproduzir-se, né, dessa forma. Aqui nós temos uma mudinha já bem desenvolvida, vou ensinar para vocês como retirar e como vocês podem fazer para produzir. É super simples, é um processo basicamente natural da planta, mas a gente pode induzir o processo de elaboração de cakes em dendróbios colocando um pouquinho mais de umidade quando ela está para florir. Então, ao invés da gente ter a floração, ela vai induzir ao cake. Isso é uma vantagem para quem quer multiplicar as suas orquídeas. Porém, em alguns casos, você não vai ter uma floração tão vantajosa. Então, vamos dizer assim, essa planta ela vai entrar em floração daqui 3 meses. Então, a partir de agora, ao invés de eu causar um estresse hídrico nela, para que ela tenha uma floração bonita, eu coloco um pouco mais de água, dou um pouquinho mais de umidade para ela. Então, ela vai entender que, ao invés de ela entrar num período de floração, ela vai entrar num período reprodutivo. E aí ela vai, ao invés de soltar as flores, ela vai soltar nesses gominhos que ela possui, os cakes, que são essas mudinhas que a gente tem aqui, tá? Então isso é uma coisa que acontece com os dendróbios, tá? Não é com todas as orquídeas, mas com os dendróbios acontece isso, principalmente com a variedade nobile, né? Que é essa daqui, um dendróbio bem comum que a gente tem aqui na região sul do Brasil, tá? Então, como que a gente faz para destacar essas mudinhas, gente? Qual é o momento certo da gente estar fazendo a retirada delas? Sempre quando elas já estão grandinhas, né, que elas tenham pelo menos 5 centímetros e elas precisam ter as raízes já. Não pode retirar essas mudinhas sem ter raízes. Então elas precisam ter pelo menos, né, 2, 3 raízes e essas raízes elas precisam estar com as pontinhas verdes, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente pode fazer de 2 formas. A primeira eu vou mostrar para vocês aqui. É um pouco mais agressiva para a mudinha, né? Que é você vir e destacar com a mão. Você puxa devagarzinho e retirou a sua mudinha, o seu cake, né? Cake significa bebê, então bebê de orquídea. E a segunda forma, você pode vir com uma tesoura e cortar 2, 3 gominhos para que ela tenha ainda um reservatório, uma segurança, né, de nutrição. Tá? Então essas são as 2 formas. Ah, mas eu destruí com a minha planta. Não. Quando esses pseudos bulbos, eles já não têm mais folhas, eles já não têm basicamente mais serventia para a questão de floração. Então, em questão de estética da planta, não fica tão bonito,
né? Esses pseudobulbos eles já não são mais tão apresentáveis e eles não vão produzir mais flores. O que eles podem gerar é apenas cakes ou eles servem como reservatório de nutrientes para a planta mãe, né? Para as partes mais jovens da planta, que ainda possuem folhas. Então, se você, né, não tem objetivo de estar eliminando essas partes, né, você pode tentar a indução de cakes, né, sempre 3 meses antes da floração, produzir os cakes através, né, de um processo, né, de hidratação da planta, né? Você vai hidratar a planta para que ela produza esses cakes. Outra forma que a gente pode produzir os cakes é você fazer o seguinte: você vem, corta esses pseudobulbos velhos, lembra de passar uma canela em pó no ferimento, faz uma pastinha ou coloca a canela em pó ali, para que não entre nenhum fungo, bactéria. E com esses pseudobulbos velhos, o que você vai fazer? Como vocês podem observar, eles têm gominhos, né? São os nozinhos. E esse aqui são o que nós chamamos de entrenó. Então tem o nó e o entrenó. Nó, entrenó. Tá? Você vai pegar, vai contar 2 nozinhos e no terceiro você corta, né? Corta no meio ali do entrenó. Então 1, 2 nozinhos, no entrenó você faz o corte. 1, 2, aqui eu vou cortar um pouquinho maior, 3 nozinhos e fazemos o corte. Fazemos isso com toda a parte da planta, tá? O que vai acontecer agora, tá? Se você deixar assim, vai morrer. Então você vai pegar um potinho assim, translúcido, transparente, tá? Vai colocar uma caminha de esfagno semi-úmida, você vai apertar, tirar a umidade do esfagno, tá? E vai fazer uma caminha aqui dentro. E depois você vem e coloca os nozinhos, os pedacinhos, né, do dendróbio aqui dentro do pote, tá? E tampa. O que vai acontecer? Esses nozinhos, eles vão começar a emitir brotinhos. Em questão de 2, 3 meses, você vai perceber que esses nozinhos eles vão estar com mudinhas assim, tá? É isso que você deve fazer. Então, se você quiser passar uma fita durex aqui para vedar, você pode estar passando, né, para não sair a umidade, para não sair o ar. Lembrando que esse pote sempre tem que ser transparente e ele tem que ficar num local de boa claridade, tá? Então essa é uma das formas de reprodução de dendróbiums, tá? Então essas são algumas das técnicas. Aqui nós temos um outro dendróbium também, esse é o Kingianum, que ele já faz o processo por conta, não precisa nem mesmo a gente estar colocando muita água, molhando ele demais no período de floração, que logo depois que termina a floração, ele começa a emitir por conta própria os cakes, né? Aqui a gente pode ver, ó, um cake aqui, já está nascendo outro aqui, aqui já temos mais um. Então ele já libera as mudinhas por conta. Quando que nós devemos destacar? Quando tem raízes. Então, quando ele começa a emitir raízes, nós já podemos destacar. Diferentemente desses aqui, dos dendróbiums nobiles, que as raízes precisam estar maiores, nos dendróbiums kingianos, as raízes não precisam estar tão grandes. Então, a gente pode vir com a mão mesmo, puxa, vai puxando e retira. As raízes, começando a emitir, elas já começam a se desenvolver logo depois que o cake é retirado, tá? Não precisa estar tão grande as raízes neste caso, porque elas não vão ficar tão grandes. Raramente o dendróbium kingiano ele começa a emitir raízes muito grandes. Elas ficam mais pequenas em relação a outros tipos de dendróbium, tá? Então essas são as formas de reproduzir
e da gente tirar mudas de 15 anos. Aqui nós temos uma Phalaenophysis. As Phalaenophysis, diferente de outras orquídeas, não tem como a gente fazer separação, né? Não dá para fazer muda por divisão da planta. Então, o que nós podemos fazer para ela emitir novas mudinhas? Na natureza, ela é uma planta bem inteligente. Quando chega o período de excessos de chuva e quando ela fica num local mais sombrio, essa planta, por conta própria, ela emite na sua haste floral mudas, cakes. Então, a gente consegue fazer isso tendo um local adequado. Então, como que a gente faz? Terminou a floração da Phalaenophysis, você vem com a tesoura, conta um nozinho, 2, 3 nó, vem e corta a haste floral. Passa uma canela em pó, passa uma água oxigenada, um própolis ali e pronto. Quando esses nozinhos eles estão verdes, eles estão aptos a emitirem ou uma nova haste floral ou um cake, que é uma mudinha. Então aqui vai nascer, nessa partezinha vai nascer uma nova mudinha de Phalaenophysis, tá? Acontece isso com todas? Não, nem sempre isso dá certo. Para que isso aconteça, é preciso que a quantidade de água seja adequada. Então não pode ser água de mais nem água de menos, mas ela tem que estar sempre levemente úmida e ela deve ficar mais na sombra, que a possibilidade de emissão de um cake, de uma mudinha, é maior, tá? Então é dessa forma que nós podemos reproduzir as Phalaenophysis. Os Catasetums também podem emitir brotos, novas mudas, como é este caso aqui, ó. Este Catasetum, ele foi retirado do vaso há cerca de 6 meses atrás, um pouco mais de 6 meses, e eu dividi, separei cada bulbo, que é isso aqui a gente chama de bulbo, cada bulbo eu fiz uma muda e replantei, né? Replantei e aí nos nós que ele possui, aqui tem um nozinho onde nasceu esse broto novo, ele vai gerar uma nova muda. Em qualquer parte, mesmo ele não tendo raiz, ele pode liberar mudas novas, desde que seja esses nozinhos aqui, gente, essas partes que vocês estão vendo que ficam os nós, que ficam as divisões dos gominhos, né, dos entrenós que a gente chama. Então qualquer área dessa pode soltar uma nova muda, tá? Isso é super simples, você só precisa fazer a divisão da planta, colocar ela num material como eu coloquei aqui, replantar ela no tempo certo, que ela vai liberar por conta própria. Caso a planta aí seja muito desidratada, você pode fazer igual o Dendrobium nobile. Você pode fazer uma cama de esfagno num potinho, tá? Pega um potinho transparente, translúcido, faz uma cama de esfagno no potinho, coloca o pseudobulbo deitado. Você vai colocar ele deitado e depois, levemente, você dá uma aspergida com um enraizador, né? Passa um enraizador em cima com um borrifador e tampa. E deixa ali, em questão de 2, 3 meses, você vai ver que vai ter brotinhos novos, novas mudinhas, tá bom? Como que a gente faz para reproduzir as Oncidiums? As Oncidiums são plantas simpoidiais, que elas liberam esse cipó que vocês estão vendo. Isso aqui a gente dá o nome de rizoma. E entre um pseudobulbo e outro, a gente vai ter essa estrutura, que é o que a gente dá o nome de rizoma, então, tá? Como que a gente faz para fazer a divisão? Ah, eu quero doar um pedaço do meu Oncidium para minha prima, para minha mãe, para minha vizinha. Como que eu vou fazer, gente? Isso é uma regra para todas as orquídeas. Nós devemos sempre fazer a divisão quando a planta está emitindo um broto ou quando ela está enraizando. Então,
essa planta aqui ela está emitindo um broto e está enraizando. A partir disso, nós já temos a possibilidade de fazer a divisão, desde que a gente tenha 1, 2, 3 pseudos bulbos atrás do broto, tá? Então, além de ter o broto, nós temos que ter 1, 2, 3 pseudos bulbos. Entre o terceiro e o quarto pseudobulbo, a gente vem e faz o corte. Pronto, gente. Nós já temos a divisão, a nossa muda. Isso aqui é propriamente uma muda, tá? Então aqui nós temos a mudinha. Agora sim, eu posso doar essa muda, eu posso fazer o replante, eu posso fazer o que eu quiser, tá? Lembra de passar uma canelinha em pó, um selador, alguma coisa para que não entre bactéria, né? Nenhum fungo. E aqui o que vai acontecer, gente? Como essa planta é uma planta simpoidial e que libera a partir de gemas internas que ela possui, então ela vai emitir um novo broto aqui e vai dar continuidade ao processo de crescimento, tá? Então ela possui geminhas velhas, adormecidas, e a partir dessas geminhas ela vai conseguir emitir novas frentes, novas brotações. Então ela não vai parar, não vai estagnar, tá? Isso é bem importante. Outra coisa importante quando você vai fazer uma divisão é você ver se a tua planta está bem desenvolvida, se ela tem outras frentes. Então aqui não vai me fazer falta, porque ela está bem desenvolvida, vejam só. Ela bifurcou, ela teve várias bifurcações, vai ter várias outras mudas, se acaso eu tiver interesse de estar reproduzindo, ou se eu quiser uma floração bonita, eu ainda vou ter uma floração bonita, porque só tirei apenas uma muda, tá? O ideal é que você não faça muitos cortes, porque a planta sofre muito. Tanto a planta cortada, quanto a planta mãe vai sofrer muito, principalmente a planta mãe. Quanto mais você corta, mais a planta mãe vai precisar gastar a energia dos pseudos bulbos de trás, dos gomos de trás, para que ela consiga emitir novas frentes. Então isso é um gasto bastante grande para a planta, e que se a gente faz muitas divisões, a planta mãe pode acabar morrendo, tá? Então é ideal fazer uma divisão a cada 2, 3 anos, aí dá para fazer, tá? Aqui nós temos uma maxilária crisanta. As maxilárias também são plantas simpodiais, como a maioria das orquídeas, e vejam que elas se reproduzem, elas crescem a partir do crescimento do seu rizoma. Aqui essa planta ela tem uma frente, 2, 3 frentes, 4 frentes, 5, 6 frentes, 7 frentes. Então, se eu fizer a divisão dessa planta, não vai ter problema, porque se eu cortar uma parte dela, ainda vai ter várias outras em crescimento, tá? Então, eu venho, o mesmo processo, conto um brotinho, um pseudobulbo, 2 pseudobulbos, 3 pseudobulbos aqui atrás, e faço a divisão. Pronto, já tenho uma muda nova que eu posso estar, que eu vou ter que cortar a raiz, que eu posso estar replantando, ou posso estar doando para alguma pessoa querida que eu queira fazer a doação. Agora, com certeza a gente chegou no ápice, no momento da gente estar dividindo as catleias. Como que a gente faz para fazer uma divisão de uma catleia? É o mesmo processo que as demais orquídeas? Então vamos lá, gente. Para a gente poder dividir uma catleia, nós seguimos o mesmo esquema das plantas simpoidiais, tá? Sempre 3 bulbos e um broto. E de preferência que eles estejam enraizando, tá? Se acaso não tem o broto, você vai olhar se tem geminha. Então a gema, pessoal, para quem não conhece ou não lembra das aulas anteriores, é essa estrutura aqui, ó. É onde vai nascer uma nova frente, um novo broto. Nas catleias é sempre encontrada a gema no pezinho, lá na partezinha do início do pseudobulbo, tá? Lá no rizoma, a parte do rizoma. Então aqui vai surgir uma nova frente, como essa daqui, ó.
Essa aqui é uma nova frente, um broto novo que se formou a partir dessa gema. Então, quando a gente vai dividir a planta, nós temos que ver se os pseudobulbos da frente e os pseudobulbos de trás possuem gemas, porque às vezes a gente faz o corte da muda e a parte da frente tem gema e a parte de trás, a parte que ficou no vaso ou que a gente retirou e ficou a parte traseira da planta, não tem a gema. Então o que vai acontecer? Você fez o corte, fez uma divisão na planta, só que a parte da frente vai se desenvolver e a parte de trás vai morrer. Por quê? Porque ela não vai ter uma gema de brotação. Então isso é muito importante, gente. Quando nós vamos fazer a divisão, nós devemos levar em consideração se a parte de trás que vai ficar, o restante da planta que vai ficar, ela vai possuir gema na parte traseira, tá? Vou mostrar para vocês o que eu estou falando de forma mais concreta. Então vamos imaginar essa planta aqui, uma planta pequena, né, que não daria para fazer divisão, mas vamos dizer assim, que a gente fosse fazer a divisão. O que ia acontecer, tá? Nós iríamos contar um pseudobulbo, dois pseudobulbos, três pseudobulbos e aqui atrás nós faríamos o corte. Então essa parte aqui seria a frente. Isso aqui seria o que ia restar para mim, né? Para mim fazer a muda traseira. O que eu teria que levar em consideração? Essa parte de trás, ela vai ter gema de brotação, tá? Então o que eu teria que fazer? Teria que então olhar, ver se ia ter uma parte mais destacada no pezinho da planta, onde iria indicar que poderia ter uma nova gema. Então, neste caso, essa planta, se fosse feita a divisão, ela conseguiria se reproduzir a partir da parte do corte de trás, porque vejam só, ela tem aqui um broto. Então, não teria problema em fazer essa divisão, né, pegar e dividir a planta em duas, porque a parte de trás iria se reproduzir. Mas caso essa parte da gema estivesse ferida, essa planta iria acabar morrendo, né? Ou seja, esse corte aqui seria inútil. Ele não teria funcionalidade nenhuma, ele iria morrer. O que eu poderia fazer é tentar levar para uma UTI para tentar salvar, mas seria bem difícil, tá? Então, quando a gente vai fazer a divisão, devemos levar em consideração isso. Aqui nós vamos fazer uma divisão seguindo o critério que essa planta ela está bem desenvolvida, então é uma planta que tem várias frentes, né? Tem várias frentes, várias áreas onde ela está crescendo, né? Tem várias possibilidades de estar se desenvolvendo. Então é uma planta que eu não vou machucar, não vou judiar dela, né? Uma planta que não vai se desgastar com a divisão, não vai ter necessidade, né, de fazer nenhum tipo de tratamento para que ela se recupere. Por quê? Né? Porque é uma planta, como eu falei, bem desenvolvida. Então o processo de divisão é esse aqui. Nós vamos contar os pseudobulbos. 1, 2, 3, aqui. Vamos contar 1, 2, 3 pseudobulbos velhos e vamos fazer o corte. Lembrando, vou fazer o corte. Olha a parte de trás. Opa, a parte de trás tem gema. Então, eu posso fazer o corte aqui e simples assim a gente pode estar destacando uma nova muda. Aqui eu só vou ter que cortar um pouco das raízes. O ideal é que você não machuque as raízes, né? Se você achar necessário, né, se você quer fazer um replante, você pode retirar a orquídea do vaso para fazer os cortes. Eu não prefiro fazer isso, eu sempre prefiro deixar a planta mãe já no próprio vaso, porque ela vai sofrer menos. Porque além de você fazer o corte, você ainda vai ter que replantar ela, então é uma planta que vai sofrer muito. Então você não faça
Isso de preferência, mas se não tem outra possibilidade, você faz isso. Então agora nós vamos retirar aqui a mudinha, sempre tentando puxar pelos pseudos bulbos velhos. E sempre cuidando das raízes. É uma planta que está bem enraizada, ó, vejam só que é uma muda que ela vai ter força, vai ter energia para crescer por causa do seu grau de enraizamento. Então aqui tiramos, né? Vejam que ela tem um pseudobulbo velho, 2 pseudobulbos velhos, 3 e tem ainda 4 brotos novos, tá? Mas para divisão de catleias, vocês levam em consideração ter 3 pseudobulbos velhos e a possibilidade da liberação de um novo broto a partir da gema, tá? Então sempre isso. E, se possível, levar em consideração as raízes também. Nunca fazer o corte de um pseudobulbo. Isso aí é você causar o dano mais grave para a planta. Você condenar a planta à morte, tá? Então nunca faça cortes com um pseudobulbo apenas, tá? Isso leva a planta à morte. Sempre com 3 pseudobulbos foliados de preferência e com a possibilidade de raízes e gema nova, tá? Então agora é só você fazer o replantio, né? Se você pretende doar, você pode doar a planta, que ela não vai sofrer, vai ser uma planta que vai se regenerar muito bem, tá bom? Então eu espero que vocês tenham aprendido como fazer a divisão. Se ficou ainda alguma dúvida com relação a outras formas de divisões, vocês podem deixar lá nos comentários que eu estarei aí elaborando o material ou tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!